Imagina ser engolido vivo por um peixe gigante. E sair de lá para contar a história. Parece roteiro de filme de aventura, não é? Mas essa é a incrível jornada de Jonas. Um profeta que tentou fugir do seu próprio destino. E acredite, o que aconteceu com ele vai te deixar de queixo caído. A história começa em uma cidade antiga. Deus chega para Jonas com uma missão muito específica. Vá até a grande cidade de Nínive e anuncie a minha mensagem contra eles, porque a sua maldade chegou até mim. Uma ordem direta, clara, vinda do próprio Criador. E o que Jonas faz? Ouve, entende e decide fazer exatamente o contrário. Em vez de ir para Nínive, que ficava a leste, ele desce até o porto de Jope e encontra um navio que ia para Tarsis, no extremo oeste, o mais longe que ele podia imaginar. Ele pagou a passagem, embarcou e pensou: pronto, estou livre, vou fugir da presença do Senhor. Mal sabia ele que ninguém, absolutamente ninguém, pode se esconder de Deus. Assim que o navio se afasta da costa e ganha o mar aberto, o céu começa a mudar. O sol desaparece. Nuvens escuras e pesadas cobrem tudo. E um vento violento começa a soprar. Não era uma ventania comum. Era uma tempestade furiosa, sobrenatural. As ondas se tornaram montanhas de água que batiam contra o casco do navio com uma força assustadora. A embarcação, que antes navegava tranquilamente, agora era jogada de um lado para o outro como um brinquedo. Os marinheiros, homens experientes do mar, acostumados com todo tipo de clima, ficaram aterrorizados. Nunca tinham visto nada igual. O medo tomou conta de todos. Eles sabiam que aquilo não era natural. Em meio ao caos, cada marinheiro começou a clamar ao seu próprio Deus. Eles gritavam, faziam promessas. Qualquer coisa para tentar acalmar a fúria do mar. Vendo que as orações não estavam funcionando, começaram a tomar medidas desesperadas. Começaram a jogar a carga do navio ao mar. Tudo o que tinham de valor, na esperança de aliviar o peso e evitar que o navio afundasse. Enquanto o pânico reinava no convés. Onde estava Jonas? Ele tinha descido ao porão do navio da Aituse e caiu num sono profundo. Parecia completamente alheio à tempestade mortal que ele mesmo havia provocado. O capitão do navio o encontrou ali, dormindo tranquilamente. Incrédulo, ele o sacudiu e gritou: como você consegue dormir numa hora dessas? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não nos deixe morrer. Mas a tempestade não parava. Os marinheiros então decidiram que precisavam descobrir quem era o responsável por aquela calamidade. Eles disseram uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem nos trouxe este mal. E, como era de se esperar, a sorte caiu sobre Jonas. Encurralado, ele não tinha mais como fugir. Eles o interrogaram: diga-nos, quem é você? De onde você vem? Qual é o seu povo? E o que você fez para trazer essa desgraça sobre nós? Jonas finalmente confessou: eu sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E então ele contou a verdade: eu estou fugindo da presença do Senhor. Ao ouvirem isso, os homens ficaram ainda mais apavorados. Agora eles entendiam. Não era uma tempestade comum. Era a ira divina. Eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? A resposta de Jonas foi chocante e direta. Ele sabia que não havia outra saída. Ele era a causa. E ele precisava ser o sacrifício. Pegue-me e me jogue no mar, disse ele, e o mar se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade caiu sobre vocês. Os marinheiros hesitaram. Eles eram homens do mar, não assassinos. Tentaram remar com toda a força para voltar à terra, mas era inútil. O mar se tornava cada vez mais violento contra eles. Vendo que não havia outra escolha, eles fizeram uma última oração, pedindo perdão a Deus por tirarem a vida de Jonas. Então, eles o pegaram e o lançaram nas águas furiosas.
No exato instante em que o corpo de Jonas tocou a água, a tempestade parou. O vento cessou, as ondas se acalmaram, e o mar ficou tranquilo. Um silêncio profundo e assustador tomou conta de tudo. Jonas afundava nas profundezas, engolido pela imensidão escura do oceano. Ele sentiu as algas se enrolarem em sua cabeça, a pressão da água esmagando seu corpo. Era o fim, mas Deus ainda não tinha terminado com ele. No momento em que Jonas pensou que tudo estava perdido, o Senhor enviou um grande peixe para engoli-lo. E Jonas ficou dentro da barriga do peixe por 3 dias e 3 noites. Imaginem a cena. Escuridão total, o som abafado das águas do oceano do lado de fora, o cheiro insuportável, um espaço apertado, úmido, sem ar puro. Jonas não estava morto, mas também não estava exatamente vivo. Ele estava num estado de suspensão, um limbo entre a vida e a morte, no lugar mais improvável que se possa imaginar. Foi ali, no fundo do mar, dentro de um monstro marinho, que Jonas finalmente se quebrou. Sozinho na escuridão, ele teve tempo para refletir sobre sua desobediência, sua arrogância e sua fuga. Então, do fundo da sua alma, ele orou. Não foi uma oração de desespero qualquer. Foi uma oração de arrependimento sincero. Ele clamou: "Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz." Jonas reconheceu que Deus o havia lançado nas profundezas, mas que mesmo dali, ele ainda podia olhar para o santo templo do Senhor. Ele prometeu que, se Deus o salvasse, ele cumpriria seus votos e obedeceria. Ele declarou: "A salvação vem do Senhor." E Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu a oração que veio do ventre do peixe. Após os 3 dias e 3 noites, o Senhor deu uma ordem ao grande peixe. A criatura nadou em direção à costa, emergiu na superfície, e num movimento violento, vomitou Jonas em terra firme. Jonas estava vivo, encharcado, coberto de fluidos digestivos, mas vivo e respirando. Ele recebeu uma segunda chance. A experiência o transformou. O profeta teimoso e fugitivo agora estava pronto para obedecer. Ele se levantou, olhou para o horizonte e começou sua jornada em direção a Nínive, pronto para finalmente cumprir a missão que Deus lhe havia dado. A história de Jonas nos ensina uma lição poderosa. Não podemos fugir do chamado de Deus. Não importa quão longe tentemos ir, quão fundo tentemos nos esconder, sua presença e seu propósito nos encontrarão. Seja no navio em alto mar ou na barriga de um peixe, a mão de Deus pode nos alcançar, nos resgatar e nos colocar de volta no caminho certo. É uma história impressionante sobre desobediência, arrependimento e, acima de tudo, sobre a graça e a misericórdia incomparáveis de um Deus que dá segundas chances. E você? O que essa história te ensina? Já tentou fugir de algo que sabia que precisava fazer? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber sua opinião. Se você gostou dessa jornada incrível, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias bíblicas que vamos explorar juntos. Obrigado por assistir e até a próxima.